Bem, gente, há 6 anos atrás eu tinha uma vida normal, eu trabalhava, sustentava uma casa, cuidava do meu filho, fazia tudo que uma pessoa normal faz. Mas depois de 6 anos veio a chegada do meu segundo filho. Então eu achava eu sabia o que era a vida. Eu sendo uma mulher já vivida, mas eu não sabia o que era a vida. Porque não é fácil você ser mãe de crianças autistas ou crianças com qualquer tipo de deficiência. Porque, infelizmente, o preconceito existe. E começa primeiro dentro da família. A realidade é essa. Então, aconteceu muitas coisas que me deixaram triste na época. Em 2017 foi um dos piores anos da minha vida. 2016, 2017 foi um dos piores anos da minha vida, porque eu me senti aquele vazio e vendo o preconceito vindo em cima do outro. A primeira coisa que fizeram comigo foi ter me colocado para fora com a criança diagnosticada com autismo, sem direito a nada, e eu totalmente perdida. Né? Então, assim, infelizmente, acontecem essas coisas porque as pessoas diziam que eu não poderia estar faltando no trabalho para poder levar ele para o médico. Vocês sabem que as crianças autistas ela têm uma vida muito corrida com terapias. E o que é que eu vou aconselhar aqui para as mães de crianças especiais? Primeiro, tenha fé em Deus, viu? Vocês que estão começando a ter o diagnóstico do filho de vocês. E segundo, não se iluda com ninguém, certo? Porque o preconceito vem dentro da família e você vai saber pelo percurso desse diagnóstico quem são seus verdadeiros amigos. As pessoas que se diziam que eram meus amigos foram os primeiros que me abandonaram, certo? E veio também dentro da família, certo? Então, assim, eu me senti totalmente perdida. Então, não se iluda com as pessoas, tenha fé em Deus e prossiga a sua vida. Infelizmente, o preconceito existe em todas as áreas, certo? Eu pensei que ia ter apoio da minha família com o diagnóstico dele, mas quando eu vi, a minha família começou a mudar de uma forma repentina, não perguntava pelo caçula, só perguntava pelo mais velho, e fora os meus amigos que foram me se afastando de mim. Então, assim, teve dois fatos que aconteceu primeiro dentro da família, que foi o próprio pai dele não ter aceito ele, certo? E eu criei ele sozinha. E veio o segundo preconceito, veio por parte da minha mãe, que Deus a tenha, onde ela estiver, que ela já faleceu, que ela nunca deu importância para o meu filho. Então, uma coisa que eu vou dizer a vocês, não fique se iludindo com ninguém, não. Quando você tiver um diagnóstico do filho de vocês, siga em frente e não fique olhando para trás. Siga em frente. Terapia, médico, medicação, passeios, leve para a escola, não se iluda. Para você não se magoar, porque você vai se magoar. Você vai encontrar pessoas no seu caminho que vai tentar lhe humilhar. No ano de 2016, 2017, foi um dos anos que eu fui mais humilhada na minha vida devido ao diagnóstico do meu filho. Infelizmente, o diagnóstico veio junto com o preconceito e a humilhação, porque as pessoas via o meu sofrimento, prometia me ajudar e não me ajudava. Tá entendendo? Então, assim, eu passei por muita humilhação devido ao diagnóstico do meu filho. Principalmente no meu caso, que eu percebi o impacto pelo fato de eu ter um filho que é normal para a sociedade que eles acham e um filho especial. Então, assim, a gente sabe a diferença. As pessoas se afastam, as pessoas não perguntam, as pessoas não procuram. Então, assim, eu era aceita em alguns lugares e ele não. Então, eu fiquei muito triste. E uma noite eu peguei, vi que não tinha jeito, não adianta você querer forçar as pessoas da sua família a amar seu filho, porque minha mãe, onde ela esteja, eu quero que Deus proteja ela. Eu amei muito minha mãe, mas minha mãe já veio a falecer, mas ela foi uma que me magoou mais na vida, porque quando meu filho nasceu, ela nunca se importou com ele, nunca quis conhecer ele. Ela vinha para perto da minha cidade onde eu moro, visitava todos os netos, menos o meu filho. Então, antes do leito da morte dela, no leito da morte dela, ela deve ter batido algum arrependimento nela. E ela, antes da pandemia que ela faleceu, então, ela escutou a voz do meu filho, certo? Então, assim, ela teve a vida toda dele para conhecer ele e não quis. Mas no leito da morte dela, ela pediu para conhecer meu filho pessoalmente. Mas, infelizmente, ela estava numa ala onde tinha bastante infecção e o hospital proibiu meu filho de entrar, certo? Então, ela morreu sem conhecê-lo, porque ela pediu, ela só escutava os gritos dele do lado de fora, porque assim, os autistas, eles gritam muito, e ela não pôde conhecê-lo, porque Deus deu todos os anos de oportunidade, enquanto vida ela tinha, para conhecer ele, ela nunca quis. Então, assim, eu sofri um impacto muito grande.
E quando o preconceito vem de pessoas de fora, a gente não sofre tanto, certo? Porque a gente já sabe que as pessoas de fora, muitos não desejam bem pra gente e nem para nossos filhos. Então a gente nem liga tanto. As pessoas fazem, a gente não liga. Mas quando vem da família, magoa, certo? Então eu perdoei minha mãe, mas ela morreu sem conhecer meu filho. E outra coisa que eu vou dizer aqui, minha gente, infelizmente, o preconceito, ele existe. Mesmo que as pessoas tapem, mesmo que façam as campanhas, essas coisas, mas existe porque as pessoas não aceitam. E eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, seja forte e procure o que você puder para poder defender seu filho. Infelizmente, as mães de crianças especiais, crianças autistas, elas às vezes precisam muito do apoio do Poder Judiciário, porque você vai sofrer, viu? Você vai sofrer se você não estiver trabalhando seu psicológico, se você não estiver trabalhando seu psicológico, não estiver trabalhado e você não se iludir com as pessoas, você vai sofrer. Então, trabalhe seu psicológico, porque você vai encontrar pessoas ruins. Então, no caso do meu filho com autismo, eu me afastei, eu mesmo procurei me afastar de muitas pessoas. Eu preferi viver no mundo dele do que viver no mundo de certos tipos de pessoas covardes. E você vai precisar muito do apoio do Poder Judiciário, porque você vai ter que entrar com processos para tentar derrotar essas pessoas que tentam prejudicar seu filho, porque nem todos os lugares estão preparados para aceitar as crianças, entendeu? E você jamais, como mãe, vai aceitar seu filho sendo rejeitado. Porque, assim, existem vários centros de reabilitação. Centro de reabilitação, quem não sabe aqui, eles pegam todos os tipos de pessoas com deficiência. Então, ele tem que estar preparado. A partir do momento que ele pega uma criança especial, ele tem que estar preparado. Então, se ele não está preparado, ele não pode pegar. Então, infelizmente, vai acontecer esse duelo que você vai ter que, infelizmente, lutar pelos direitos dos seus filhos. Então, uma coisa que eu vou dizer a vocês aqui. Quando você tiver o diagnóstico dos seus filhos, trabalhe seu psicológico. Tenha fé em Deus, principalmente primeiro ter fé em Deus, trabalhe seu psicológico e não se iluda com ninguém, porque você vai sofrer. Eu me afastei de muita gente pelo fato de não aceitar meu filho, então eu preferi viver no mundo dele para não sofrer. Porque eu vivendo no mundo dele, eu não sofro, eu não escuto, tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, assim, não é fácil você ter um diagnóstico. As pessoas, às vezes, às vezes eu vejo as pessoas falarem que a mãe, quando recebe um diagnóstico de autismo, ela é sentenciada, mas ela não é sentenciada. Quem sentencia a mãe é a própria sociedade com o próprio preconceito dela. As pessoas pensam que o preconceito vem só com a cor da pele, com as pessoas pobres, mas com as pessoas com deficiência existe sim, e você tem que ser forte. Hoje eu estou falando isso com a maior naturalidade do mundo, mas no começo eu não conseguia falar. Eu chorava muito porque eu não estava preparada. Ninguém está preparado. Ninguém pede para que seu filho nasça especial. Ninguém quer. Não é que a mãe seja preconceituosa. Porque ela não quer, porque ela sabe o que é que ela vai passar pelo caminho com aquela criança. Eu nem sabia o que era autismo. Tanto que na gravidez dele, eu vi um documentário na Globo falando sobre o autismo. E não consegui assistir porque eu via que era um mundo sofrido. Então, quando eu vi alguns episódios, alguma parte, logo no começo dos episódios, já parei por ali. Porque eu vi que era um mundo também de sofrimento. Então, quando tive o diagnóstico dele, eu fiquei em estado de choque. Porque eu já sabia o que estava por vir pela minha frente. Não é porque assim, a gente tem medo. Infelizmente, a gente, mãe de autista, tem medo assim de morrer. Porque sabe que ninguém vai cuidar dos nossos filhos igual que a gente cuida. A gente tem medo de deixar eles sozinhos no mundo. Porque se a gente tá no mundo e eles sofrem, as mães são super lotadoras, tanto mãe como pai. Se a gente tá no mundo e eles sofrem, imagina eles sem a mãe. O que é que vai passar? O que é que eles vão passar sem a mãe? Então, assim, a gente tem medo de morrer e deixar ele na mão dos outros. Então, eu encerrando esse vídeo aqui, eu ainda vou contar outros detalhes, porque muita gente me pede. Uma coisa que eu vou dizer a você. Teve o diagnóstico do seu filho, seja forte. Tenha fé em Deus, trabalhe seus psicológicos e não se iluda com ninguém. Procure só o socorro dos médicos, socorro de Deus principalmente, o primeiro, né? O socorro dos médicos. E prepare seu psicológico, porque você tem que ficar firme e forte do lado do seu filho, para que ninguém humilhe ele, para que ninguém maltrate ele, para que ninguém rejeite ele, para que ninguém trate ele como lixo, porque ninguém... Eu sempre falo essa frase, nenhum ser que habita nessa terra merece morrer. Então, existem as pessoas protetoras, tanto de animais como de pessoas,
que protege aquela pessoa que está sendo atacada. Então, essa é a missão da mãe, viu? É uma coisa que eu vou dizer aqui sempre. Nunca perca sua fé em Deus por causa de certos tipos de pessoas, tá certo? Fé em Deus e siga em frente com o seu filho especial, porque ele é um anjo que Deus colocou na sua vida. Tenha todos uma boa noite.